Você já parou para pensar por que certas imagens te atraem mais do que outras? Por que você olha para uma casa e sente imediatamente que pertence ali, enquanto outra te causa um desconforto que você nem sabe explicar? Não é coincidência. Não é gosto pessoal. É algo muito mais profundo falando através de você, algo que mora nos porões da sua mente e que você nem sabia que existia. Hoje eu vou te mostrar 6 casas, e a que você escolher vai revelar verdades sobre você que talvez você nunca tenha tido coragem de encarar. Freud dedicou a vida inteira a decifrar esses códigos escondidos da psique humana, e o que ele descobriu vai te fazer olhar para suas próprias escolhas de um jeito completamente diferente. Então presta atenção, porque a casa que chamar sua atenção não é apenas uma preferência estética, é uma mensagem direta do seu inconsciente para você. Existe algo profundamente revelador na forma como respondemos a imagens e símbolos sem pensar. Quando você olha para uma fotografia e sente algo, quando uma música te emociona sem motivo aparente, quando um lugar te parece familiar, mesmo que você nunca tenha estado lá, seu inconsciente está se comunicando com você. E a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando essas mensagens, tratando como coincidência ou sentimentalismo o que na verdade é a parte mais profunda de si mesmas tentando ser ouvida. A casa, para Freud, nunca foi apenas um lugar de moradia. A casa é um dos símbolos mais poderosos do inconsciente humano, representando a própria estrutura da psique, com seus andares visíveis e seus porões escondidos, seus cômodos arrumados para visitas e seus quartos trancados, onde guardamos o que não queremos que ninguém veja. Antes de revelar as casas e o que cada uma significa, preciso que você entenda como fazer essa escolha da forma certa. Não analise, não pense em qual casa seria mais prática, mais bonita pelo padrão social, ou qual combinaria mais com o que você acha que deveria gostar. Deixe seu olhar passear pelas 6 opções e perceba qual delas provoca uma resposta imediata em você, seja atração, seja curiosidade, seja até mesmo um leve desconforto que te puxa para olhar de novo. Essa resposta instantânea, anterior ao pensamento racional, é exatamente onde mora a verdade sobre você. O ego vai tentar interferir, vai tentar escolher a casa que parece mais adequada, mais madura, mais aceitável. Ignore o ego. Deixe o id falar primeiro, porque é ali, naquela resposta visceral e não filtrada, que Freud nos ensinou a encontrar quem realmente somos. A primeira casa é uma cabana de madeira isolada na floresta, pequena, rústica, cercada de árvores antigas e silêncio. A segunda é uma mansão vitoriana imponente, com múltiplos andares, janelas elaboradas e uma presença que domina a paisagem ao redor. A terceira é uma casa moderna e minimalista, toda em linhas retas, vidro e concreto, com espaços abertos e poucos móveis. A quarta é uma casa antiga de fazenda, com varanda ampla, jardim descuidado e paredes que parecem guardar décadas de histórias. A quinta é um apartamento urbano no alto de um prédio, com vista para a cidade, luzes por todos os lados e o pulso constante da vida metropolitana. A sexta é uma casa à beira-mar, simples mas acolhedora, com janelas que se abrem para o horizonte infinito da água. E antes de continuar e revelar o que cada escolha significa, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já parou para se perguntar por que você é atraído pelas coisas que te atraem? Por que você faz as escolhas que faz? A maioria das pessoas vive no piloto automático, achando que suas preferências são aleatórias ou simplesmente parte de quem elas são, sem nunca questionar de onde isso vem. Mas a verdade é que cada escolha que você faz, mesmo as aparentemente insignificantes, carrega uma mensagem do seu inconsciente. E quando você começa a decifrar essas mensagens, você começa a se conhecer de verdade, não a versão que você apresenta para o mundo, mas quem você realmente é por baixo de todas as máscaras. Então desce aqui nos comentários e escreve qual casa você escolheu e por que você acha que essa casa te chamou. Não precisa ter certeza, não precisa ter a resposta certa.
Só compartilhe a sua intuição, porque quando você coloca isso em palavras, algo começa a se mover dentro de você, e você pode se surpreender com o que descobre sobre si mesmo. Se você escolheu a cabana na floresta, seu inconsciente está revelando uma necessidade profunda de retorno às origens, de simplificação, de fuga das complexidades que a civilização impõe sobre a psique. Freud descreveu o que chamou de princípio do nirvana, essa tendência fundamental do psiquismo de retornar a um estado de menor tensão, de paz primordial. A cabana isolada representa o desejo de silenciar as vozes externas que constantemente dizem quem você deveria ser, o que deveria querer, como deveria viver. Há em você um cansaço que talvez você nem reconheça conscientemente, um esgotamento de performar, de competir, de estar sempre disponível e conectado. Seu inconsciente está pedindo permissão para simplesmente ser, sem plateia, sem julgamento, sem a necessidade de provar nada para ninguém. A floresta, no simbolismo freudiano, frequentemente representa o inconsciente em si, aquele território vasto e desconhecido dentro de nós, onde habitam nossos instintos mais primitivos e nossos desejos mais autênticos. Escolher morar ali significa que você está pronto para se encontrar consigo mesmo, para enfrentar o que mora nas sombras da sua própria mente. Isso pode assustar algumas pessoas, mas você não. Você sente, mesmo que não saiba explicar, que a verdade sobre quem você é está esperando por você em algum lugar silencioso, longe do barulho do mundo. A mansão vitoriana fala de uma relação complexa com poder, status e o olhar do outro. Se essa foi sua escolha, seu inconsciente carrega marcas profundas relacionadas a reconhecimento, validação e o desejo de ocupar um lugar de destaque na hierarquia social. Freud nos mostrou como o ego se desenvolve em constante negociação com o mundo externo, buscando aprovação e temendo rejeição, e a mansão representa a fantasia de finalmente ter conquistado uma posição inatacável, um lugar de onde ninguém pode te derrubar ou te fazer sentir pequeno. Os múltiplos andares dessa casa simbolizam as camadas de proteção que você construiu ao redor de si mesmo. Cada andar uma barreira adicional entre sua vulnerabilidade real e o mundo que poderia feri-la. As janelas elaboradas são os pontos através dos quais você permite que os outros te vejam, mas sempre enquadrado da forma que você escolheu, sempre editado, sempre no seu melhor ângulo. Há algo em sua história, provavelmente algo que remonta à infância, que te fez sentir que você precisava ser mais do que era para merecer amor e respeito. Talvez você tenha sido comparado a outros. Talvez suas conquistas nunca parecessem suficientes. Talvez você tenha aprendido cedo que o mundo pertence àqueles que se impõem. A mansão é a resposta do seu inconsciente a essa ferida. É a fantasia de compensação. O sonho de finalmente ser inquestionavelmente grande, inquestionavelmente importante, inquestionavelmente digno. A casa moderna e minimalista revela um inconsciente em busca desesperada de controle. Se você foi atraído por esses espaços limpos, essas linhas retas, essa ausência de desordem, há algo dentro de você que teme profundamente o caos. Freud identificou como mecanismo de defesa fundamental essa tentativa de ordenar o mundo externo para compensar a desordem que sentimos internamente, e o minimalismo radical é uma das expressões contemporâneas mais claras desse mecanismo. Cada objeto eliminado, cada superfície vazia, cada espaço despojado é uma tentativa de provar para si mesmo que você está no comando, que nada pode te surpreender ou te desestabilizar. Mas aqui mora um paradoxo que seu inconsciente conhece bem. Quanto mais você tenta controlar, mais você revela o quanto teme perder o controle. O vidro transparente dessas casas modernas simboliza um desejo de clareza total, de ver tudo, de não ser pego de surpresa, mas também uma vulnerabilidade, porque quem vê através das paredes também pode ser visto. Você provavelmente cresceu em um ambiente onde o imprevisível era ameaçador, onde a desordem significava perigo,
onde você aprendeu que a única forma de se sentir seguro era antecipar e organizar tudo. A casa minimalista é seu templo de ordem, sua fortaleza contra o imponderável, mas também pode ser sua prisão, porque a vida, por sua própria natureza, resiste a ser controlada. Se a casa antiga de fazenda capturou seu olhar, seu inconsciente está mergulhado em questões de pertencimento, ancestralidade e continuidade. Há em você uma nostalgia que não é apenas sua, uma saudade que atravessa gerações, um desejo de se conectar com algo maior e mais duradouro do que sua própria existência individual. Freud explorou profundamente como carregamos dentro de nós não apenas nossas próprias experiências, mas os resíduos psíquicos daqueles que vieram antes, como fantasmas emocionais que habitam nosso inconsciente sem que tenhamos consciência de sua presença. A fazenda, com suas paredes que guardam décadas de histórias, representa essa conexão com o passado, esse desejo de fazer parte de uma narrativa maior, de ter raízes que te ancorem quando o mundo parece instável demais. O jardim descuidado não te incomoda porque você intuitivamente entende que a vida verdadeira é imperfeita, que o crescimento genuíno não acontece em linhas retas, que há beleza no que foi tocado pelo tempo e pelas estações. Você provavelmente sente um vazio que conquistas individuais não conseguem preencher, uma sensação de que falta algo que você não consegue nomear. O que falta seu inconsciente está te dizendo é conexão, é continuidade, é a sensação de que você faz parte de algo que começou antes de você e continuará depois. O apartamento urbano no alto do prédio revela um inconsciente dividido entre fascínio e medo da intimidade. A altura te protege, te separa do chão, onde as pessoas comuns vivem suas vidas comuns, mas também te isola. Freud descreveu extensamente como desenvolvemos defesas contra a proximidade emocional quando essa proximidade em algum momento nos machucou, e a escolha de viver suspenso no ar, cercado de vidro, com a cidade inteira aos seus pés, mas a uma distância segura, é uma dessas defesas em sua forma mais arquitetônica. Você provavelmente é alguém que valoriza sua independência intensamente, talvez até mais do que deveria. A ideia de depender de alguém, de precisar de alguém, de se entregar verdadeiramente a alguém, desperta em você uma ansiedade que você disfarça de autossuficiência. As luzes da cidade te atraem porque representam possibilidades infinitas, conexões em potencial que nunca precisam se concretizar totalmente. A promessa de que você pode ter tudo sem se comprometer com nada. Mas seu inconsciente sabe o que você às vezes prefere ignorar, que essa liberdade tem um preço, que a vista panorâmica não aquece nas noites frias, que olhar a vida de cima não é o mesmo que viver lá. A altura que te protege também te aprisiona, e em algum lugar dentro de você existe uma criança que ainda quer descer, que ainda quer tocar o chão, que ainda quer correr o risco de ser tocada. A casa à beira-mar fala de um inconsciente que busca integração entre consciente e inconsciente, entre o conhecido e o desconhecido, entre a terra firme da razão e as águas profundas da emoção. O mar, em Freud e em praticamente toda a tradição psicanalítica, é um dos símbolos mais poderosos do inconsciente, aquele território vasto, misterioso, cheio de vida que não podemos ver da superfície, às vezes calmo e às vezes tempestuoso, sempre maior do que nossa capacidade de compreender. Escolher viver na fronteira entre a terra e o mar significa que você não tem medo de estar próximo das suas próprias profundezas, que você aceita que há partes de você que nunca serão completamente iluminadas pela consciência, e que isso está bem. As janelas que se abrem para o horizonte representam sua abertura para o infinito, sua capacidade de contemplar o desconhecido sem precisar conquistá-lo ou controlá-lo. Você provavelmente é alguém que já passou por processos significativos de autoconhecimento, alguém que aprendeu que a paz verdadeira não vem de eliminar suas sombras, mas de aprender a coexistir com elas. A simplicidade da casa mostra que você não precisa mais de muita coisa, que você descobriu que o essencial cabe em pouco espaço,
que a verdadeira riqueza está na qualidade da sua presença, não na quantidade das suas posses. Havia uma mulher que passou anos de sua vida escolhendo sempre a mansão em testes como esse, em visualizações, em sonhos. Ela não entendia por quê, apenas sentia uma atração irresistível por aquela imagem de grandiosidade e poder. Sua vida era uma busca constante por mais reconhecimento, mais conquistas, mais provas de que ela era digna de ocupar espaço no mundo. Até que um dia, exausta de uma corrida que nunca terminava, ela começou um processo terapêutico profundo. E foi ali, explorando suas memórias mais antigas, que ela encontrou a origem daquela atração. Aos 5 anos, ela tinha ouvido seu pai dizer para a mãe que sua irmã mais velha era a especial da família, a que ia ser alguém na vida. Ela não lembrava conscientemente dessa cena, mas seu inconsciente tinha guardado cada palavra, cada dor, e tinha construído toda uma vida em resposta àquela ferida. A mansão era a prova que ela tentava dar ao pai de que ela também era especial, ela também era digna, ela também merecia ser vista. Quando ela entendeu isso, quando ela finalmente conectou sua busca infinita com aquela menina de 5 anos, que só queria ser amada como era, algo mudou. Na visualização seguinte, ela se viu escolhendo a casa de fazenda. Ela não queria mais provar nada. Ela queria pertencer. O que fazer com o que seu inconsciente acabou de te revelar não é uma questão de mudar imediatamente, de forçar uma transformação, de tentar escolher uma casa diferente na próxima vez para provar que você evoluiu. Freud nos ensinou que o inconsciente não responde à força de vontade, não pode ser dominado pelo ego, simplesmente porque o ego decidiu que quer ser diferente. O caminho é outro. O caminho é da consciência, não do controle. É olhar para o que sua escolha revelou com curiosidade ao invés de julgamento, com compaixão ao invés de crítica. Se você escolheu a cabana e percebeu que está exausto das demandas do mundo, talvez não seja o caso de se mudar para uma floresta amanhã, mas de se perguntar onde na sua vida você pode criar pequenos espaços de silêncio e simplicidade. Se você escolheu a mansão e reconheceu a ferida de validação que carrega, talvez o trabalho seja gentilmente questionar: de quem é a voz que te diz que você precisa ser mais para ser amado? Se você escolheu o apartamento alto e viu seu medo da intimidade, talvez seja a hora de explorar com delicadeza as raízes desse medo. Não para eliminá-lo de uma vez, mas para entendê-lo e aos poucos escolher descer alguns andares. O inconsciente fala em símbolos, porque essa é sua linguagem natural. Quando você começa a compreender essa linguagem, quando você começa a ouvir o que as imagens que te atraem estão tentando dizer, você inicia uma conversa entre as diferentes partes de si mesmo que pode ser a mais importante da sua vida. A psicanálise nunca foi sobre consertar pessoas quebradas, porque Freud entendia que não estamos quebrados, estamos fragmentados, divididos, desconectados de partes de nós mesmos que foram exiladas para o inconsciente por serem consideradas inaceitáveis ou dolorosas demais. A casa que você escolheu é uma dessas partes exiladas mandando um sinal, acenando da escuridão, pedindo para ser vista e reintegrada. Cada um de nós carrega dentro de si todas as 6 casas, todas as 6 possibilidades, todos os 6 modos de habitar o próprio ser. A cabana silenciosa existe em você, assim como a mansão imponente. O apartamento alto existe assim como a casa de fazenda enraizada. A questão não é qual casa você é, mas qual casa está pedindo sua atenção agora. Qual parte de você está mais precisando ser reconhecida neste momento da sua vida? E essa parte pode mudar. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, depois de experiências que ainda não viveu e descobertas que ainda não fez, você pode olhar para essas mesmas 6 imagens e sentir uma atração completamente diferente. Isso não significará que você estava errado antes. Significará que você está em movimento, que você está vivo, que você está em processo de se tornar. Se você chegou até aqui neste vídeo, você não está apenas curioso sobre psicologia pop ou testes de personalidade divertidos.
Você está genuinamente interessado em se conhecer, em entender as forças que operam por baixo da superfície da sua consciência, em decifrar os códigos que seu próprio inconsciente usa para se comunicar com você. Esse tipo de curiosidade é raro e valioso. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando olhar para dentro, construindo distrações cada vez mais elaboradas para não ter que encarar o que habita seus próprios porões psíquicos. Você é diferente. Você escolheu olhar. E isso já é um ato de coragem que merece reconhecimento. Este canal existe para pessoas como você, pessoas que querem ir além do óbvio, que não se contentam com respostas superficiais, que estão dispostas a fazer o trabalho real de autoconhecimento. Toda semana, eu trago reflexões como essa, explorando as profundezas da psique humana, através de lentes que vão de Freud a Jung, de Foucault a Lacan. Se você quer continuar essa jornada, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se esse vídeo te fez pensar, te fez sentir, te fez olhar para si mesmo de uma forma diferente, deixa um like. Não por mim, mas para que outras pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. A casa que você escolheu é uma porta, não um destino. É um convite para entrar em cômodos de si mesmo que talvez estivessem trancados há muito tempo, para abrir janelas que foram fechadas por medo do que poderia entrar, para descer escadas que levam a porões onde memórias e desejos esperam pacientemente por sua visita. Freud nos deu o mapa, mas caminhar é com você. Cada sessão de análise, cada momento de reflexão honesta, cada sonho que você se permite lembrar e questionar é um passo nessa exploração da própria casa interior. E o que você encontra lá dentro, raramente, é o monstro que você temia. Na maioria das vezes, é uma criança que só queria ser amada, um adolescente que só queria ser aceito, uma versão mais jovem de você que guardou uma dor por não saber o que fazer com ela. Encontrar essas versões de si mesmo e acolhê-las é talvez o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer. A casa que te atraiu hoje está te mostrando onde começar. O que você faz com esse conhecimento determina se ele permanece apenas uma curiosidade passageira ou se torna o início de uma transformação real. A porta está aberta, o inconsciente está esperando. A pergunta é se você tem coragem de entrar.